Boa tarde, paz seja convosco. Escute essa breve palavra de Deus para o teu coração nesta tarde de segunda-feira. Veja o que a palavra diz em Jeremias capítulo 8, verso 18 e depois em Jeremias 9:1. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Prouver a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia e Judá, o reino de Judá, pois a nação de Israel havia se dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E os judeus estavam sendo levados cativos para a Babilônia, muitos morreram quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. E Jeremias, ao ver aquela situação, ele chora, ele se comove dentro de si, ele fica triste, e ele diz: provera-me a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas. Ou, em outras palavras, eu queria chorar o dia todo. Não há nada que me console. Eu estou numa tristeza terrível por aqueles que morreram, por aqueles que estão se perdendo. Meu irmão, o que eu quero dizer nesta manhã, nessa tarde, a respeito dessa palavra? Chore pelas almas perdidas. Chore por aqueles que estão se perdendo. Interceda pelas almas que não conhecem Jesus. Assim como Jeremias intercedia por aqueles que estavam perdidos, eu quero te dizer: interceda. Clame dia e noite, se for necessário, pelas almas que estão perdidas no pecado, na prostituição, nas drogas, na bebida, nas falsas crenças, falsas religiões. Interceda. Clame dia e noite por eles. Talvez você tenha um familiar que não conhece Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te incentivar nessa manhã, eu quero te motivar a clamar ao Senhor por ele, a interceder dia e noite. Nas suas orações, diga: Senhor, salva aquele meu familiar, minha mãe, o meu pai, não sei qual o grau de parentesco dessa pessoa, sempre tem alguém. Senhor, salva o meu marido, salva a minha esposa. Senhor, salva os meus filhos que estão perdidos. Senhor, resgata eles, Senhor. Estenda as tuas mãos para salvá-los, para resgatá-los, para tirá-los desse mundo de pecado. Amado, vale a pena interceder por alguém, vale a pena chorar pelos perdidos, vale a pena passar tempo em oração, clamando, intercedendo por aqueles que não conhecem Jesus. Podemos até mesmo pregar para essas pessoas, anunciar a elas o Evangelho, mas muitas vezes elas não se converterão se não houver oração. É necessário orar, buscar a face de Deus, clamar, perseverar em oração, até que elas se convertam. A intercessão é uma prática muito poderosa e deve ser incentivada. A igreja precisa investir na intercessão, precisamos ter mais cultos de intercessão, precisamos ter cultos onde as pessoas oram por 2, 3 horas intercedendo por outras pessoas, sem pensar em si mesmos. Porque o que mais vemos nos dias de hoje, no Evangelho, é pessoas só pensando em si. Meu Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me enriquece, me dá o casamento dos meus sonhos. Peraí, nós precisamos interceder por aqueles que estão perdidos. Precisamos levantar um clamor por aqueles que estão afastados da casa do Senhor, por aqueles que um dia estiveram entre nós, que foram pastores, presbíteros, pregadores, cantoras, e hoje estão afastados, hoje estão nas garras do diabo. Precisamos levantar um clamor por essas pessoas, precisamos passar dias e dias e dias orando até que eles se convertam. A intercessão como eu disse, é uma prática poderosa, tem muito poder. Talvez é a forma de oração mais poderosa que existe, ao lado da oração em línguas, intercessão e oração em línguas. E veja bem, veja o que a palavra diz aqui em Daniel, capítulo 9, onde fala sobre uma oração intercessória que Daniel fez pela nação de Judá. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí ele faz toda uma oração intercessória ali pela nação de Judá para que o povo voltasse para a sua terra.
Precisamos ser como Daniel, precisamos ser como Ezequiel. Veja o que Ezequiel diz em Ezequiel 22:30 sobre a intercessão. O Senhor falando para ele a respeito da intercessão. Ezequiel 22, verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Coisa semelhante tem acontecido nos dias de hoje. Deus tem olhado para a terra, procurando um homem que se coloque na brecha, mas não tem achado ninguém. Será que Deus pode contar comigo e com você? Será que Deus pode contar conosco? Será que somos intercessores? Será que podemos nos levantar no Espírito, interceder por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão afastados? Será que podemos levantar-nos no Espírito, interceder pela nossa família? Não precisa ser também somente por aqueles que estão perdidos. Podemos interceder pelos nossos familiares, pela nação, pelos governantes. Veja o que a palavra diz em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos estar em todo o tempo intercedendo pelos governantes. Senhor, abençoa o presidente, abençoa as autoridades, os vereadores, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, delegados, policiais civis, militares, bombeiros, enfermeiros, médicos, todas as pessoas que estão envolvidas nessa guerra contra a Covid. Precisamos interceder em todo o tempo, com toda a forma de oração. Você sabia que dá para interceder em línguas estranhas também? Muitas vezes você está orando em línguas e você acha que está orando para se edificar, mas às vezes você está intercedendo por outras pessoas e você não sabe. Precisamos estar orando em todo instante, em todo o tempo, em todas as ocasiões, intercedendo sempre, 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 sempre. Pelo menos uma vez ao dia, ou quando você for orar antes de dormir, ou quando você levanta, interceda por alguém. Ore por alguém que precisa das suas orações. Se você lembrar de uma pessoa, ore por ela. Interceda ali, peça: Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre aquela pessoa, abençoa ela em tudo que ela fizer, guia os passos dela por onde quer que ela andar. Se você viu que ela cometeu algum erro, algum pecado, Senhor, perdoa o pecado daquela pessoa, não imputes a ela esse pecado. Jesus querido, usa de misericórdia para com teu filho ou tua filha. Senhor Jesus, derrama a tua bênção sobre ela, derrama unção, graça, favor, poder e glória. Se caso ela estiver doente, dê saúde física, mental, emocional e espiritual a ela. Concede a bênção, concede o milagre, concede a vitória, concede aquilo que ela está pedindo ao Senhor. Caso também ela esteja doente, Senhor, dê fé a ela para ela ser curada daquela doença. Então você precisa estar em todo o tempo intercedendo. A intercessão é uma das práticas mais poderosas que existem. Precisamos estar clamando ao Senhor. E para terminar, para concluir, eu quero ler um texto de Gênesis, capítulo de número... Depois eu vou para Êxodo também, as duas últimas passagens. Gênesis... capítulo 18, verso 22. A intercessão de Abraão em favor daquelas pessoas que estavam ali em Sodoma e Gomorra. Então partindo dali aqueles homens, ou seja, aqueles 3 anjos que foram visitar Abraão, e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás tu o justo com o ímpio? E aproximando-se a ele, se houver porventura 50 homens na cidade, justos, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão:
Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver 40 justos? Respondeu: não o farei, por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar 30 pessoas justas. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se eu falo somente essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. E o restante da história nós conhecemos. Deus poupou a Ló e a sua família, porque Ló era um homem justo. Apesar de ele estar no meio daquela, perdão da expressão, daquela muvuca ali em Sodoma, daquela multidão de pessoas ímpias, Ló era um homem justo, era um homem que fazia a vontade do Senhor. E o Senhor livrou ele. Por causa das orações de Abraão, por causa das suas orações, muita gente pode ser poupada do juízo e da ira de Deus. As suas orações podem dar livramento a muitas pessoas. Por isso, interceda sempre, sem cessar. Tenha uma vida de oração, de jejum e de intercessão. Eu tenho falado muito sobre oração no decorrer dessa semana. Durante todos esses dias, Deus me deu muita palavra sobre oração e avivamento, e eu quero compartilhar algo com você a respeito da intercessão também. Interceda sempre, tenha uma vida de intercessão. E como eu disse, em Êxodo, quando o povo pecou ali, se prostituindo, idolatrando o bezerro de ouro, Deus queria exterminar a todos eles. Mas Moisés se pôs na brecha e disse: Senhor, se tu fores destruir eles, risca o meu nome do livro. Então ele disse ao Senhor: é melhor que o Senhor risque o meu nome do livro da vida do que destrua essas pessoas. E o Senhor ouviu a oração de intercessão de Moisés e não destruiu aquele povo. Como eu disse, as suas orações podem poupar muitas pessoas da condenação, da ira e do castigo. Então se coloque na brecha, interceda por alguém que precisa. Tem sempre alguém perto de nós que precisa de intercessão, que precisa receber uma oração. Então interceda sempre, se coloque na brecha. Quando eu digo interceder, orar por outra pessoa, irritou o nariz um pouco aqui, eu não estou falando essa oração que nós fazemos pelos enfermos por imposição de mãos. Essa é a oração da fé. Quando você ora por uma pessoa com imposição de mãos, não é intercessão, embora você está pedindo por ela a Deus também, mas é uma oração da fé. Mas intercessão é aquela que você faz às vezes no seu quarto ou em outro lugar, e você apresenta aquela pessoa diante de Deus e pede que o Senhor a favoreça. Isso é intercessão. Então tenha o hábito de interceder sempre. Tenha o hábito de clamar sempre por alguém. Sempre tem alguém que necessita. Alguém que está afastado, como eu disse lá no início da pregação. Alguém que está afastado, alguém que precisa ouvir uma palavra amiga. Alguém que está doente também precisa das orações. Muitas pessoas já foram levantadas do leito de morte, de enfermidade, graças à intercessão, graças à oração, muitas vezes de uma igreja inteira. Lá na nossa igreja eu tenho visto, as pessoas intercedem, às vezes a igreja intercede unânime, em uma só voz, pelas pessoas que estão doentes, e no mesmo dia essas pessoas se recuperam. É algo tremendo, é algo incrível. Para concluir, você conhece a história, Pedro estava guardado ali na prisão em Atos 12:5, mas a igreja fazia contínua intercessão por ele a Deus. A igreja estava ali em todo o tempo, dias e dias e dias e dias, orando por Pedro, intercedendo. O Senhor solta Pedro, liberta ele daquela prisão, quebra todo o grilhão, toda a cadeia que o prende. Senhor, traz ele em paz e segurança para o lar dele, para nós de volta para casa. Senhor, resgata ele daquela prisão. E o Senhor veio com mão forte, enviou um anjo ali e tirou Pedro daquele lugar. Veja o poder da intercessão, veja como a intercessão é poderosa. E tem muitos crentes que não intercedem, como eu disse, eles pensam em si mesmos, são egoístas. Será que você é um desses crentes que tem pedido só para si, só para satisfazer os seus desejos?
Ou você é um crente que intercede em todo o tempo, que clama, que ora, que chora, que agoniza pelas almas? Pense nisso. Reflita nessa mensagem. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. E lembre-se, você precisa interceder por alguém. Tem sempre alguém que precisa da tua intercessão. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique em paz e tenha uma semana abençoada, cheia de bênçãos, vitórias, boas notícias e muitos livramentos em nome de Jesus. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Um abraço, fique em paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus.